sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do Pace Setters. Nós prometemos e entregamos, como se costuma dizer. Hoje trazemos uma convidada muito especial, conhecida aqui do nosso cantinho da Europa. Mas antes de mais, Luís, como é que estás? A coisa já começa a entrar nos eixos. Estes últimos 2 fins de semana com duas provas e felizmente aos poucos, ainda um bocadinho em modo caracol, mas aos poucos a Sim, coisa já quer começa dizer, isto para a Ana não é nada, não é? Mas 3,30 é caracol também. Vou ali já e, venho. Ui, e aí não. do teu lado. Ah, No tiveste meu alguma lado, lesão? Sim. Eu não foi lesão, mas foi uma maratona, que é quase uma lesão, não é? Uma lesão de um ou Pois. 2 meses. A recuperação difícil. Exatamente, mas agora a coisa Ok. já começa a entrar nos eixos. O Vítor é que a coisa está mais complicada. Está lesionado, não sim, é? sim, exatamente. Vamos ver. A coisa está um bocadinho esquisita, mas pá, dar tempo ao tempo, confiar no processo. E um dia talvez Exatamente. falemos um bocadinho mais aprofundadamente sobre isto, porque isto parece cada tiro, cada melro, é o que se costuma dizer. Isto, cada exame parece que aparece uma coisa nova. Às vezes é mais vale não fazer exames, não é, malta? Bem, tal como eu estava a dizer, hoje connosco temos a Ana Dias, atleta olímpica, dona, ou vou dizer CEO, ou pelo menos, depois podes-me corrigir se eu estou errado, mas pelo menos quem dá o nome a uma das lojas, ou talvez a loja mais conhecida aqui do nosso nicho do atletismo cá em Portugal. Ana, eu acho que começamos já, primeiro, a agradecer-te por teres aceito o nosso convite e segundo, é assim, nós temos aqui o teu histórico mais uma vez. Já há algum tempo que eu não digo isto nos últimos episódios, mas o nosso Luís fez aqui o seu estudo de dados e de tempos que a Ana fez na sua carreira. Mas, Ana, se nos quiseres falar um bocadinho sobre ti, quem tu és, como é que começaste no mundo do atletismo e depois obviamente vamos falar mais à frente sobre o anadias.run, que é o teu projeto após, depois já me corrigir se eu também se eu estou enganado, mais uma Carreira. vez, pós-carreira, foi o teu projeto pós-carreira, claro. Sim. Pronto, eu sou uma miúda que começou com 13 anos no mundo da corrida. Para mim, a corrida sempre fez parte da minha vida. Aliás, eu não me lembro da minha vida quase, ou poucos episódios antes da corrida. Comecei com 13 anos num clube aqui pequeno, perto de Faro, que é Conceição de Faro, na Casa do Povo da Conceição de Faro. E rapidamente fui criando uma paixão enorme por esta modalidade. Todos compreendemos esta paixão, não é preciso falar muito sobre isso, e que rapidamente consegui ir vendo que queria isto para a minha vida, queria o atletismo, a corrida na minha vida. Com apenas 15 anos fui à minha primeira seleção, na altura de corta-mato escolar. Corta-mato escolar, fiquei apurada aqui no regional de escolas e depois fui ao nacional e fiquei apurada para um campeonato do mundo na Inglaterra. E foi a minha primeira experiência e vim de lá completamente apaixonada, ainda mais. Tive um episódio engraçado porque na altura, uh, isto já parece já uma velha a falar, mas a realidade é que nessa altura, quando tinha 15 anos, tinha o meu o cartão de identidade caducado e aqui no Algarve não dava para fazer no mesmo dia, então tive que ir de comboio para Lisboa com o meu pai durante a noite, para ir fazer, porque senão não conseguia viajar 2 dias depois. E o meu pai foi a noite toda comigo no comboio e é um dos episódios marcantes que eu tenho, é do meu pai ir comigo, dos pais fazerem tudo por nós, Claro. né?
do meu pai ir comigo para fazer o bilhete de identidade no mesmo dia e conseguir ir a esse campeonato do mundo. Depois as coisas foram seguindo, eu treinei sempre com o mesmo treinador, que era que é o Fernando Barão. Foi sempre o meu treinador durante toda a carreira. Um carola na altura, mas uma pessoa que tinha imensa vontade de aprender e de escutar e sempre falou muito com os outros treinadores. E a prova disso é que consegui estar em 4 Jogos Olímpicos com muita dedicação da parte dele também, da minha e dele, e foi momentos fantásticos que passei ao longo da carreira. Claro que os Jogos Olímpicos foi algo marcante Uhum. e ainda hoje tenho muitas saudades desses momentos, de entrar no estádio em especial. É um dos grandes momentos aquele momento quando se entra no estádio é qualquer coisa única. Foi uma carreira muito bonita que realmente esse foi os pontos altos. Sim, pronto, e acredito até para nós, completos amadores, para mim e para o Vítor, essa questão dos jogos é mítica, então acredito que para um atleta de alto rendimento que anos e anos a fio pensa naquele objetivo, não é? E depois estar ali a concretizá-lo deve ser um momento inesquecível, especialmente talvez o primeiro, porque claro que cada um tem os seus pontos positivos, mas especialmente o primeiro e aquele sentimento de realização deve ser inesquecível e acho que acaba por fazer valer todo o sacrifício que se fez até lá e que acredito que foram muitos. Exatamente. Isso e os campeonatos da Europa que Portugal venceu, em que eu tive a sorte de estar em muitas dessas equipas, em que ouvíamos o nosso hino. Um deles aqui foi até aqui a Albufeira, na pista das Aceteias, foi momentos fantásticos e que ficam para sempre. Que Pois é. às vezes já parece que foi noutra vida, mas pronto, isto é assim. E já agora, só por curiosidade, e especialmente, pronto, nós felizmente já falámos aqui com bastante pessoal do alto rendimento, não só ainda no ativo, como também já passado, e, e acho que todos, sem exceção, realçaram sempre a importância do treino em grupo e de treinar pronto, num grupo de treino. Foi algo que conseguiste fazer, muitas vezes tinhas que treinar sozinha, como é que foi como é que foi? E pronto, especialmente treinando sempre com o treinador, com o mesmo treinador, houve aí essa constante, mas a nível de conseguir estar integrado ou não num grupo de treino, como é que foi essa questão? Sim, o facto de estar aqui no Algarve ter as suas dificuldades acrescidas. Tive muito essa dificuldade, muitas vezes treinei sozinha. No início da carreira tive a companhia do Ezequiel Canário, Ok. que foi um dos motivos que eu praticamente não fiz travessia no deserto. E depois, realmente, os estágios, ia algumas vezes com frequência também a Lisboa, enquanto fui atleta do Sporting, fazia várias semanas em Lisboa, e também treinei muito na Maia com a Fernanda Ribeiro e treinávamos muitas vezes para o mesmo objetivo e felizmente conseguíamos às vezes conciliar ali treinos e foi para mim também muito valioso conseguir treinar com a Fernanda Ribeiro às vezes e foi muito importante na minha carreira esses estágios, tanto de equipa que havia, eu gostava sempre imenso da federação, do Sporting e acho que é fundamental treinar em grupo, E- que e- hoje felizmente parece que já há novamente mais esse espírito de sim, equipa, sim, né? Pelo menos definitivamente. que se tem observado e tem tido destes frutos fantásticos, Parece, destes nossos jovens que têm estado fantásticos. parece que houve aí durante alguns anos uma travessia no deserto no que toca a isso, mas parece que cada vez mais. E até ia pegar já neste contexto de treino em grupo, mas acabaste de referir aí também os estágios. Ahm, Sempre fizeste muitos estágios? Conseguias fazer estágios em altitude? Ou como é que geralmente isso era planeado e que tipo de estágios procuravam fazer? De acordo, obviamente, com o planeamento da época também. Uhum. Sim, fiz estágios de altitude, infelizmente já numa fase final da minha carreira, porque realmente é uma mais-valia para um atleta de rendimento, porque além do benefício de estar em altitude, é uma concentração máxima em treino, em descanso, alimentação e traz sempre benefícios. E o facto de dormir em altitude também ajuda bastante. E, e quando voltamos cá ao nível do mar, sentimos realmente, correram, regra geral, todos bem.
tirando o primeiro, por acaso, que não correu tão bem, mas depois os outros correram todos muito bem e vi frutos do estágio de altitude. Já agora, por curiosidade, onde é que faziam esses estágios de altitude? Ou em que sítios? Eu fiz mais em Espanha, Serra Ok. Nevada, Nava Cerrada e Font-Romeu, que foi o que eu realmente gostava imenso, era mesmo Font-Romeu. Que ainda hoje Ainda hoje dou por mim continuam com a ser. Ainda saudades de hoje, sim. Font-Romeu, porque É. é Ainda fantástico. o Samuel Barata Sim, fala faz bastante. lá, faz lá uns quantos estágios É uma por ano. tranquilidade, só aquela tranquilidade que o foco é logo diferente. Uhum. Estamos ali naquela tranquilidade fantástica. É um Sim, lugar sim. lindíssimo e onde há Acredito. o máximo de concentração para o treino. Porque além de ali o atleta ir com um propósito muito específico, que é treinar, não é? E ter ali instalações específicas para aquilo. Há também a questão da altitude em si, que acaba por ser o benefício maior, mas acredito que essa questão de estar mais isolado e não ter qualquer tipo de fatores externos, porque quer convenhamos, quer não, quando estamos no nosso local, há sempre, ou amigos, há sempre coisas a fazer, Sempre, há sempre. todos os dias, enquanto que ali o propósito é quase correr, comer e descansar, E não é? descansar, é verdade. E nessa, Eu acho que a e nessa, concentração é máxima. e nessa altura, E acho que para mim, acho que é o máximo benefício é mesmo essa concentração. Uhum. Mais até que estar em altitude Em também é altitude. fundamental, claro, só que ali não é mesmo concentração máxima. e tu nessa altura não tinhas a distração de, digamos, das redes sociais e afins. Verdade. Só na fase final da carreira é que apareceu. Sim, Eu sim, acho que sim, sim. fiz o Facebook pá, em 2011, 2012, Ok. quando estava num Pronto. campeonato da Europa de Barcelona. Acho que foi quando eu fiz o Facebook. E se calhar na Incrível. altura arrependeste. Não, Também não. ainda era outro mundo, ainda era outro mundo na altura também. Distancia e aproxima, né? Como costuma-se Claro, dizer. É claro, verdade. claro. Ahm, mas fazendo aqui a ponte também com um tópico que nós queríamos abordar contigo, já percebemos que pronto, os estágios mesmo assim é algo comum já há algumas dezenas de anos, mas o que é que tu sentes que evoluiu no treino desde a tua carreira, início da tua carreira, comparando com os dias de hoje que tu observas os jovens, que diferenças é que tu vês na metodologia de treino? Pronto, os estágios, mais uma vez, isto é semelhante, mas o que é que tu vês que é diferente nos dias de hoje? É assim, eu não estou bem por dentro dos planeamentos de hoje em dia. Sempre há algum afastamento. Mas daquilo que eu me apercebo, eu acho que hoje em dia dá-se muito mais importância ao treino de força, eh, e ao treino de qualidade também. Uhum. Eh, Sempre se deu de qualidade, mas hoje em dia, principalmente o treino de força, eu acho que evoluiu bastante. Na altura pouca importância se dava. A gente só queria era correr quilómetros e quilómetros e acho que essa talvez seja uma das principais diferenças. Quanto ao planeamento, do resto do treino não estou bem por dentro, mas fala-se que hoje em dia faz-se mais treinos de qualidade de VO2 máximo, não é? Uhum. Em que anda-se ali num limiar do que se fazia e às vezes até faz-se um de limiar e à tarde outro mais intenso. Isto tudo que eu vou ouvindo falar, mas também, lá está, é como eu digo, eu estou um bocadinho longe desse aspecto, estou um bocadinho mais afastada. Sim, e essa Ah, questão do reforço, eu ainda há 1 ou 2 dias estava a falar com o Vítor sobre um vídeo que tinha visto em que muitos atletas, o reforço é tão importante que até regularmente fazem uma espécie de exames para ver deficiências que há e ângulos de ataque que os músculos têm ou não. E o Uhum, plano de reforço é depois todo construído em torno disso. É uma coisa altamente científica e muito focada até na própria biomecânica de corrida da pessoa. E acredito que exato. há 10, 20, 30 anos, e obviamente mais para trás ainda menos, não, pronto, não havia talvez nem esse Não havia conhecimento, esse. nem essa disponibilidade para se fazer isso. E já agora, por curiosidade, hum, conforme estavas a dizer, hoje há um foco um bocadinho maior na qualidade. E anteriormente o foco era em correr mais e mais e mais. Que picos de volume de treino por semana
costumavas fazer? Especialmente acredito que os picos máximos aconteciam principalmente em em blocos de treino para a maratona. Que picos de quilómetros semanais chegaste a fazer? Para 10.000 andava ali em torno dos 150. Ok, Para a maratona cheguei a atingir os 190. bom. Nunca ultrapassei os 200. Uhum. Mas sim, só que eram semanas consecutivas Sim, nisto. sim, muitas vezes. Claro, 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 claro. Uhum. E Eu já agora, diz, diz. curiosidade, só também complementando a questão aqui do reforço, isto é só curiosidade, a resposta é quase um sim ou não. E mobilidade, na tua altura dava-se alguma importância a isso? Sim, mas não muito. Pouca. Eu sempre fui acho que a grande maioria fazia pouco, apesar que sim, já, claro que fazíamos, mas não. Hoje em dia acho que há mais preocupação nisso. Também há uma maior preocupação com a recuperação, que acho que também é outro aspecto fundamental em que naquela altura não havia. Hoje há, além da massagem, há as botas de recuperação, há correr dentro d'água, há as passadeiras, há uma série de formas de fazer uma recuperação ativa e mais bem sucedida do que na nossa altura. Nessa altura Tu, era só correr e tu sentes a nossa que. recuperação era sempre a correr. Hoje em dia já Claro, se faz, claro. dá-se mais importância a outro tipo de corrida, mesmo em água, da piscina. Sim, Na altura pouco se e fazia cada ainda. vez se vê mais atletas, até às vezes a apostar em bidiários com bicicleta para o segundo treino, Exato, que o também, impacto é também. mínimo. E na altura Tu, era tu quase, se- acredito, vai ao Acaba por racha. fazer força Claro, e recuperação sem ser com impacto, né? Exatamente. claro, claro, claro. E limpar também ali o lactato do sangue. Mas tu sentes que a tua geração poderá ter sido prejudicada? O que é que eu quero dizer com isto? A nível de longevidade de carreira, porque estas coisas não se davam importância. É óbvio que o que tu acabaste de dizer, por exemplo, ainda não havia na altura, não é? Ou pouco era divulgado, só se calhar equipas mais avançadas é que tinham, ou países mais avançados. Mas esta questão do reforço muscular, da mobilidade, isto estamos a falar de técnicas manuais, que quase um atleta pode fazer em casa, não é? Tu sentes Uhum. que a vossa geração poderia ter tido carreiras mais longas? Eu tive uma carreira bastante longa, Pois, apesar isso também é disso, eu verdade. dava muita importância eu dava muita importância ao treino de recuperação. Quando era para fazia um treino forte de manhã, à tarde tinha um treino de recuperação, eu ia realmente em recuperação. Fazia um treino mesmo de trote, aprendi um pouco isso também ao ver os outros grandes atletas, o Domingos Castro e outros atletas que eu reparava que faziam o treino mesmo de recuperação, diziam, esta tarde vou com as meninas, que era para ir com as mulheres, queria dizer que ia em recuperação. E aprendi muito essa questão da dar importância. Claro que isto é a evolução natural dos tempos e hoje em dia, felizmente, há mais ferramentas para a recuperação. Há as sapatilhas também, né? Há uma série de questões que. Mas é a evolução dos tempos, é natural. Mas Claro. mesmo essa questão dos treinos de recuperação, ainda hoje acontece e sabemos tanto e tanto atleta, e nós próprios somos culpados disso às vezes, mas tanto e tanto atleta que, por exemplo, e eu acredito que isso até se vê nos atletas mais lentos, talvez ainda seja mais notório, mas facilmente se vê, por exemplo, alguém que, digamos, corra se calhar os 10 quilómetros a 4,30 ao quilómetro e o treino de recuperação é 4,45 ou a 5. Isso, à Exato, partida, das duas, uma. Ou está a correr os 10 quilómetros muito abaixo das capacidades, ou o treino de exato. recuperação está a ser demasiado. E nós podemos E não aí não há notar, evolução. é, e nós podemos não notar, o treino pode parecer algo fácil, mas a verdade é que continua a ser taxativo para os É músculos. fundamental para a evolução. Nem. Eu posso dizer que eu fazia muitos treinos acima de 5 minutos o quilómetro na altura e Está aqui um Acho que muita... exemplo. fazia outros a Luís, vamos 3,40, gravar né? isto. Isto é um reel para o Instagram. Não, fazia bastantes de recuperação, a minha recuperação andava à volta disso muitas vezes, 4,45, sim,
Não, e Mas no ainda, dia a seguir, se calhar, tinha que andar a 3,40, por exemplo. mas ainda hoje se vê, ainda agora, pronto, agora, nos últimos anos, com o advento de aplicações como o Strava, como o da Garmin, e assim é possível, hoje em dia já seguir muitos atletas de alto rendimento e de alto rendimento, e eu sigo uma série de pessoal que, se for preciso, corre os 10 quilómetros para quê? Para 2,50, 2,55 e às vezes andam a rodar a 4, 4 e tal. E eu penso, então, se eu corro Sim, para sim. 3,20, não posso estar a. Não posso. Não faz Sim, sentido estar a correr a ritmos às vezes parecidos com eles. E parece-me cada vez mais, e quão mais rápido o atleta é e quão mais treina, os treinos também ficam mais polarizados. Ou seja, os treinos rápidos é para ser rápido a sério e é para andar a rápido. Os treinos exatamente. lentos faz lá a diferença se é 4,30, se é 5, se é 5,30 ou 6. É É preciso, fazer é não é? preciso é no dia a seguir estás pronto Para o para treino que fresco, importa, para não é? conseguir fazer outra vez um treino de qualidade. Exato. Exatamente, Claro. exatamente. E já agora, só fazendo uma adenda a este assunto, malta, para quem não conhece a Ana, e estando aqui, ela está a dizer que os treinos de recuperação dela era a 5 minutos ao quilómetro, 4,45 ou mais de 5. Estamos a falar de uma pessoa que tem 15, 26, 41 aos 5 mil metros, 31, 39, 52 aos 10 mil metros, 1 hora, 10 minutos e 28 segundos à meia e 2 horas, 28, 49 segundos à maratona. Portanto, Essa é só que por ficar ficou aqui a sempre trabalhar. atravessada a minha marca da maratona. Já lá vamos, vamos Não cheguei a ter o tempo que gostava Acho à que podemos ir agora, maratona. não é, Luís? Acho que sim, podemos ir já até, agora. ia mesmo começar a fazer aqui a ponte também, que obviamente gostávamos de falar aqui nas participações nos Jogos Olímpicos, mas começávamos já aqui pelo primeiro, pronto, os Jogos de 96, com a participação nos 5 mil metros, certo? Até gostava de fazer aqui uma pergunta dividida em duas. Eu, pelo que ouvi, nestes jogos foi a primeira vez que houve os 5 mil metros femininos, certo? Exatamente. E pronto, queria realçar isso, e também perguntar sobre a tua experiência lá, mas também como é que foi na tua carreira, especialmente ao início, ahm, uma mulher no atletismo, onde na altura, felizmente, cada vez se vê uma participação muito maior feminina no atletismo. Como é que foi essa experiência ao início? E só realçar, então se vê cada vez mais uma participação feminina em atletismo, não só no alto rendimento, como também amador. Ainda este fim de semana passado corria marginal à noite, aqui em Oeiras, que era 8 mil e poucos participantes, e acho que foi a primeira vez que teve uma percentagem maior de raparigas Sério, a correr, e cada vez se vê mais até em é algumas verdade. maratonas. Pronto, queria realçar isso, mas também queria perguntar como é que foi a tua experiência na altura, onde acredito fosse um desporto maioritariamente masculino. Pronto, e terminando aqui com esta participação nos 5 mil metros, onde pela primeira vez houve uma prova de 5 mil feminina. Eu já não senti, eu acho que na geração anterior talvez tenham sentido mais isso. Na minha já não sentia bastante incentivo Uhum. para obter resultados e para treinar. Não cheguei a sentir essa. Eu penso que na geração anterior ainda sentia-se um pouco, tal, aqui no Algarve, pelo menos, e mesmo quando ia correr fora, nunca senti. Mesmo quando comecei em miúda, aqui nos meus Uhum. locais de treino no Algarve, nunca senti que Sim, realmente talvez fosse houvesse umas essa. décadas antes. E eu só para dar aqui esta Talvez. chega, eu como E eu estava. treinava desculpa, Luís. E olha que eu comecei com 18 anos aqui no Algarve a fazer bidiários, Ok. às 6h30 antes de entrar na escola, estava no 12º ano, ia treinar às 6h30 sozinha, e nunca Ok. senti realmente isso. Acho que já era um pouco mais normal. Normal. Pois, isso talvez fosse nas décadas anteriores. Eu ia só dar aqui à chega, eu como referi ao início, estava aqui a recuperar de uma maratona, que foi a maratona de Boston, e eu lembro-me de ler diversas histórias onde ainda muitas e muitas edições
a Sim, participação feminina era proibida, não era sequer questão, e até há a é história da verdade, é primeira verdade. mulher que entrou à socapa na Sim. prova, Sim, sim, sim. pronto, e vê-se o quão bárbaro aquilo era na altura. Felizmente esses tempos estão bem longe. Sim, sim. Onde agora há mais participações femininas do que masculinas, conforme estava a dizer. Fantástico, eu não sabia dessa. Nota-se cada vez mais mulheres a correr, mas não sabia. Isso é É fantástico. fantástico, Se é. realmente Também não fazia ideia, também não fazia ideia. desconhecia. E pronto, e aqui como é que foi estes 5.000 Em metros? relação. Sim, claro que foi um sonho concretizado de aproveitar ao máximo. Ainda por cima fiquei com a Fernanda Ribeiro, foi Ok. e assistir à vitória da Fernanda Ribeiro nos Jogos Olímpicos foi outro marco também que no estádio foi algo fantástico. E dizer que aí nessa participação eu não sabia, mas já estava doente. Eu tive uma paragem a seguir derivada de uma tuberculose, Ok. Pois. Bom, que foi Merecido. aqui tive que ter aqui uma resiliência muito grande na altura. Na altura já tinha alguns sinais de que não tinha recuperação e que tinha sinais de grande fadiga, mas não percebia porquê. Pensava que era do treino e que estava a ter não percebia o porquê do meu rendimento estar a diminuir. E só depois, passado alguns meses, é que soube que estava com uma tuberculose e depois tive mais um ano parada, além desse tempo todo, tive mais um ano sem competir, em que tive que, aos poucos, ao fim de 6 meses de antibióticos fortíssimos, voltar a reaprender a correr. Pois, porque não é só não correr, é E toda a própria doença e a própria cura são. Eu acredito que estar a tomar antibióticos tanto tempo é também um impacto tomava brutal para o corpo, 6 não é? comprimidos por dia, É, todos os dias, durante 6 meses. porque Eh, é mesmo fo- quase bom. depois reaprender a correr, não é? Foi mesmo, foi mesmo. E cada comecei com 10 minutos, depois 15 e cada passo era uma vitória. A sensação de Bom. poder voltar a correr E como é que. Mas, sem problemas é fantástico. mas eu sei que os tempos, se calhar, também eram outros, se calhar não havia tantos meios de diagnóstico. Eu estou a falar de outros tempos, mas estamos a falar há 20 anos, não é? Não é assim. Quase que foi ontem. Sim, Mas como é que. 96, sim. Ok, 96 já estamos quase à 30 então. Mas de qualquer forma, como é que se demorou tantos meses a chegar a esse diagnóstico? Porque eu não tinha muitos sintomas de tosse, e de expectoração, tinha pouco. E depois, só com o passar o tempo, é que a médica disse-me: epá, eu acho que não é isto que eu estou a pensar, mas vou fazer, mas isto só já ao fim de bons meses. Vamos fazer aqui o teste da tuberculose e depois, passado algum tempo, veio. E aí é que comecei a ter mais sintomas Ok, quando soube que estava. Até Apareceram que tu todos. dizes, Vitor. Aí ok. tive imensa tosse, tive tuberculose, tive tudo. Tive tuberculose, tive tosse, tive tudo. E, e acredito depois durante esse período pronto, e fazendo já aqui a ponto para a frente, é impressionante, passado 4 anos, há aqui os jogos de 2000 Sidney. em Sydney, exatamente. Durante todo esse período de recuperação, conseguiste manter o foco e pensar, ok, lá ao fundo há este objetivo de tentar participar nos jogos, ou na altura nem sequer te passava pela cabeça e querias era tentar voltar a correr eh, o mais rapidamente possível? Sim, claro que eu queria voltar era a correr o mais rapidamente possível, mas assim que consegui voltar a treinar, o foco já estava outra vez num. E tanto que passado poucos meses fiz essa marca no 99, eu regressei em 97 ou 98, já não me recordo bem, e em 99 faço logo uma marca em estreia, que é essa marca que até é a minha melhor marca dos 10.000, que é os 31, 39. Antes disso, fomos medalha de bronze no Campeonato do Mundo de corta-mata, em que eu fui 13ª, isto depois de regressar da doença. Pois Eh, tive- foi voltar quase em altas. Obviamente houve aí Sim, muito trabalho e sacrifício, não, como Claro. se vê, isto já mas estou a falar já depois do processo de regressar às provas, mas quando voltei depois outra vez já
aos campeonatos do mundo Uhum. e essa fase consegui superar, felizmente, E, e, tudo e, o que aqui, ficou. e aqui em Sydney, como é que Foi um foi ano muito difícil. em Sydney esta participação nos 10.000? Como é que foi esta experiência do outro lado do mundo também? O 96 foi nos Estados Unidos, se não me engano, Geórgia, alguma coisa Sim, assim do género. foi Ah, Atlanta, sim. Atlanta Ok. e 10, 2000 em Sydney também, literalmente do outro lado do mundo. Como é que foi essa, não Foi só os essa jogos que eu mais experiência gostei, Sydney. dos jogos, mas pronto, depois também a experiência da competição em si. Os jogos é uma coisa que o que eu gosto, o que eu gostava e acho que é o grande, como é que é de explicar? O sentimento dos jogos é a união que fica naquela aldeia olímpica. Uhum, É o sentir que todos os países estão ali, não há países ricos, não há pobres, não há superestrelas. Ali todos os atletas são iguais, jantam todos no mesmo local, treinam no mesmo sítio. E é essa magia dos jogos que faz que seja a maior competição do mundo. uhum. Eu acho que é uma coisa que indescritível, só estando mesmo lá Pois, vocês não é se que dão se só com a percebe. comitiva portuguesa, mas também com todos os atletas Sim, eu de cheguei todos os a outros almoçar ao países. lado do Nadal, por exemplo, Ok. Claro. é igual, todos iguais, Todos a comer e no mesmo é buffet, realmente no mesmo refeitório. é verdade, é verdade. Eh, e em relação à prova, fiquei um pouco frustrada porque fiquei por um lugar, não vou à final, Ok. em Sydney, por um lugar não vou à final, tinha sido a cereja no topo do bolo, E mas por um lugar fiquei fora. como é que é essa. Um atleta, quando está ali pronto, neste caso na eliminatória, sente muita pressão por estar ali nos Jogos Olímpicos? Ou eu acredito também, obviamente, isto varia muito de atleta, varia, obviamente, de atleta para atleta. Há atletas que lidam bem com a pressão, outros menos, outros não lidam de todo. Ah, mas durante a competição há aquela, está sempre ali na cabeça, ok, estou aqui nos jogos e tenho que render, ou a pessoa consegue desligar de alguma maneira e competir só como se fosse outra Cortar um prova. pouco. Eh, não, quanto a mim, pelo menos, no meu caso, era antes da competição. Uhum. Quando estava dentro da competição já estava, assim que dava o tiro, já estava tudo bem. Mas realmente, olha, outra evolução que eu acho que houve desde essa altura, hoje em dia acho que também há um acompanhamento muito maior a nível de psicólogos, que é fundamental. E acho que naquela altura eu poderia ter beneficiado também desse apoio de psicólogos, que eu realmente, ali antes das grandes competições, sofri um bocadinho com ansiedade e às vezes com dúvidas do que é que conseguia fazer. E penso que tinha beneficiado bastante se tivesse na altura E depois acompanhamento aquelas psicológico. dorzinhas que aparecem aqui e ali, não é? Que não. Que É a muita gente. dúvida, no meu caso era a dúvida de se conseguia. Acho que essa confiança, essa motivação que os psicólogos conseguem passar, e que há vários atletas hoje em dia que felizmente já têm esse acompanhamento Uhum. com Sim, dados sem dúvida. concretos Ainda por cima, Claro. hoje, com as redes sociais, como estávamos a falar ao início, e a pressão que pode advir daí, não é? Porque sim, o e lado hoje em mau. dia vê-se, e nós já Sim. por diversas vezes falámos aqui em episódios anteriores, em que, e até a propósito agora dos Jogos de Paris, ah, um atleta português, neste caso, que venha de lá, por exemplo, eu vou dizer um 10º lugar, mas podia ser um 20º lugar, e levam a torto e a direito nas redes sociais porque por vezes parece que nem uma medalha de bronze chega, não é? Ou é Sim, ouro sim, ou sim, vão sim, lá, entre aspas, gastar o dinheiro dos contribuintes. E as pessoas não fazem a noção, só o facto fazem mesmo. de conseguir estar nos Jogos Olímpicos é um feito que, se formos perguntar às Exatamente. pessoas que estão no teu trabalho, estás entre por exemplo, os 50 melhores do mundo, aposto que a maior parte das respostas é não. E aflige-me um bocado. E um atleta que não consiga desligar disso,
Claro. psicologicamente É é complicado. uma Depois vão as complicado. barbaridade. redes sociais e É, se é calhar na ridículo. nossa altura havia os jornais, mas Sim. não era com esta dimensão, né? E uma Esta pessoa. dimensão das redes sociais, as pessoas também acham que muitas vezes percebem o que é que está e não sabem o que é que nas Mas, modalidades amadoras o atleta vive mas para o mês a mês, para o seu ordenado, para o seu. Não ganha Claro. fortunas, não ganha. sim, sim, sim. Muito pelo contrário. Sim, Muitas vezes até se calhar situações de recibos verdes, de ter objetivos, de ter que sim, muito precário. esperar que uma das provas, que vai ganhar algum dinheiro nas provas, tirando um caso ou outro em que realmente se ganha um pouco mais, a maioria dos atletas tem que viver para o seu ordenado, Sim, muito, né? muito, Sim, sim. Como todos os outros muito poucos Neste trabalhos. momento, atletas sem um ficam acordo com ricos. uma marca, Sim. é quase impossível. Sim, e mesmo Mas assim, sim, eu diria que muito, especialmente cá em Portugal, muito devem-se contar pelos dedos de uma mão ou de duas atletas que fiquem ricos com o atletismo, não é? que não É, precisem voltar a trabalhar, né? exatamente. São mesmo, se É, calhar, é, por uma mão. eh, Mas geralmente é. foram campeões olímpicos, ou Sim, medalhados sim. olímpicos, E se for preciso, ou por hoje em aí dia, Claro, fora. claro. infelizmente, ninguém se lembra de muitos, por E, isso. e deixem-me outra Esse é o vez grande dizer: problema. não foi de certeza com o dinheiro que ganharam da Federação, nem do apoio governamental, ou dos clubes ganharam essa medalha olímpica. Não Claro. foi por causa disso que ficaram Sim, ricos, mais sim. uma vez, foi por Não. causa de acordos comerciais, publicidades, acordos com marcas, foi por causa disso. Mas obviamente Sim, que sim. essas coisas vêm com o sucesso, não é? Uh, e só fazendo uma adenda aqui ao Canadice, E é muito importante o vosso trabalho também nisso, das pessoas terem esse conhecimento que muita gente pensa claro, que, que a gente está ali só para ganhar dinheiro e não é nada disso. É uma não. paixão que move a maior parte de todos os atletas, é a Sim, paixão, é sem o dúvida. amor à modalidade e ao país, né? De representar o país. Sem dúvida. Salvo aqui, o que eu ia dizer era, salvo aqui alguns jornais assim mais que gostam de ser superiores quase ao atletismo. Felizmente, os jornais até, às vezes, mesmo só pondo aquela coisinha ali no cantinho, até falam de uma forma positiva, mesmo quando, por exemplo, o Luís disse que um atleta teve um 10º lugar nos Jogos Olímpicos. Felizmente, até realçam isso como uma coisa positiva. O problema, depois, é os comentários dessa notícia. Aí é que é o descalabro, porque as pessoas, pronto, Pois é. e acho que, Mas isso é acabando falta o de tópico, não cultura, às vezes, percebem. discutido. Exatamente. Exatamente, é Exatamente. mesmo falta de cultura Sim, e sim. falta e muito, pronto, muito futebol. Se calhar essas pessoas, se calhar são as pessoas que depois festejam um clube da sua terra, vamos dizer, um Rio Ave, ter ficado em 10º lugar no final da época. Se calhar festejam como se tivessem ganho o campeonato. Mas depois um atleta que ficou em 10º lugar na maratona ou nos 5.000 metros ou nos 10.000 metros, não, para eles é a coisa pior do mundo. Pronto. Foi lá fazer Vamos férias. continuar. Dá um Desculpem o trabalho rant, longo a malta. fazer nesse aspecto. Dá um Ah, trabalho longo a fazer nesse aspecto. sim, vamos continuar aqui passando aqui continuando aqui pelos jogos 2004 em Atenas, certo? Ui, Ah, maratona, mas eu antes de falar aqui dos jogos, queria só ahm, falar aqui desta progressão que houve, começando pelos 5.000, pelos 10.000 e na maratona. Essa, esse escalar da distância foi algo que foi logo pensado e foi uma evolução natural e programada por ti e pelo treinador. E queria, estou só a dizer isto com base, muito, hoje em dia vê-se muita gente, não só no alto rendimento, mas também muitos amadores que começam a correr e passado, às vezes nem um ano, passado 6 meses, é a maratona e é a maratona. E não há ali um tipo. E acredito que mesmo no alto rendimento, às vezes se estraguem algumas carreiras em miúdos que já estão focados na maratona, uhum. pronto, ainda com 20 e poucos anos. Ahm, pronto, como é que foi essa evolução do teu lado e qual é a tua opinião sobre, às vezes, sobre um crescimento demasiado precoce para distâncias mais longas sem sequer passar pela pista? É fundamental passar para a pista para depois, mais tarde, correr melhor a maratona.
Foi uma evolução natural. Uhum. Estava com quase 30 anos quando fiz a primeira abordagem, estava com 29 quando fiz a primeira abordagem na maratona. Antigamente, antigamente, esperava-se um pouco quase pelo final da carreira para entrar na maratona. Isso modificou. Se calhar bem. Eu acho que pode ser um pouco mais cedo e não esperar quase pelo final da carreira para ter uma abordagem na maratona. Acho que a idade ideal pode ser ali por volta dos 25, 26 anos, se calhar já é bom. Mas sim, acho que é fundamental primeiro tentar fazer os seus melhores tempos nos 5.000, nos 10.000 e depois sim experienciar a maratona. Quanto a querer fazer maratonas, é um problema também grave. Tentamos muitas vezes aqui mesmo em loja tentar demover, que é assustador. Muita gente está a correr há pouquíssimo tempo e quer logo fazer uma abordagem, quer logo ir à maratona. E com pouquíssimo tempo de corrida. E isso é um problema, pode ser de saúde Sim, também, não sim, é? muitas vezes. Porque tem que haver primeiro fazer 10 quilómetros bem, estar um ano, dois a fazer 10 quilómetros, mesmo maratonas, e depois sim pensar, e realmente muita gente quer experienciar e percebe-se porquê, que a maratona é algo único, mas isto tem que ser um processo longo, não pode estar a correr há 6 meses e querer fazer logo uma maratona. Claro. Não é fácil, nós tentamos aqui também muitas vezes demover as pessoas, mas não é fácil. Há pessoas que querem fazer a maratona e E ponto final, deixar de sim. correr, querem saber o que é a maratona. É perigoso, E, é e perigoso em vários o que aspectos. acontece é que muita gente assim fica com uma péssima imagem da maratona, porque obviamente, se já quem treina bem e durante anos sofre e Às vezes muito não na corre, prova, exato. quem nunca correu e tal, e se calhar alguns com 6 meses de treino, claro que aquilo tem tudo para, se não deu torto no treino, tem muito para dar torto durante a prova. A longo prazo, Se não tiver claro. problemas de saúde já é É um bom, grande não é? feito. É, Porque uma pessoa que vem do sedentarismo, está a correr há 6 meses e quer fazer uma maratona, é não assustador. só em termos musculares, articulares, também de coração, não está preparada para fazer um Não. esforço de uma maratona. Sem dúvida. Isso Ahm, infelizmente é uma pandemia que não, que, pelos vistos nunca vai ter controle. e cada vez pior, cada vez há mais pessoal a correr, Sim, por isso a prevalência é cada vez pior. E pronto, e falando aqui, continuando aqui na maratona e novamente em Atenas, como é que foi essa participação? Não foi das melhores, Foi a minha pior acredito. participação, é verdade. Foi uma dificuldade. Estava 40 graus Fui. à partida. Ok, está Nós tudo dito. estávamos a aquecer e tinha um, ai, um termómetro em grande, mesmo na zona da partida, e marcava 40 graus. A gente olhava para aquilo, sempre que passávamos a Radcliffe, aquecia com uns cubos de gelo no pescoço. Estava um inferno. Eh, e eu quis correr, como tinha feito 2:28, quis correr ao nível que eu estava a valer ali mais ou menos perto da mesma marca e queria correr ao nível que estava para essa marca, que era nas 15 primeiras, 20 primeiras. E corri para isso, em vez de correr para as condições que estavam. E, e pronto, cheguei aos 30 quilómetros e foi uma dificuldade enorme. Parei muitas vezes, só que tinha a minha irmã no estádio à minha espera, Uhum. estádio olímpico. E eu só pensava em chegar e ela ver-me chegar. Sim, isso, Então isso. foi com muita dificuldade e um erro aquilo que fiz, né, na altura, porque estava num estado de desidratalização grande, de ter terminado. Mas terminei e depois fui para a enfermaria e passei muito mal. E tive com o vassoura e realmente foi complicado, ao ponto do médico da Federação, Dr. Pedro Branco, na altura dizer: Tu nunca mais me faças isto. Porque E foi grave, foi um erro, que deveria ter desistido e a não desisti. organização nem pôs em questão cancelar a prova? Ou isso nunca teve em cima Não, da e a mesa? partida foi às 4 da tarde, foi uma Fu, loucura. Em é termos pena. televisivos, acho que hoje há mais esse cuidado e na altura era a televisão,
Eu Era acho que não sei o o quê. máximo que corri uma maratona foi para aí com 23, 25 graus à partida e, e na altura já achei demais. Então A de, 40 a é de- a de a de Nova Iorque, não é? Foi a hoje. de Nova Iorque, sim, há 3 anos, sim. E Ah, foi descalabro, pelo que eu me lembro. Terminaste bem? Sim. ah, Terminaste bem? Sim. Mais ou menos terminei com. Lá está, foi o problema das câimbras, do calor que levou à desidratação e, por consequência, porque eu de caixa eu sempre sentia que ia um ritmo. Pronto, era o ritmo Fácil. planeado e a coisa ia bem. Tanto que no dia a seguir eu não me sentia. Eu acho que foi a prova em que no dia a seguir me senti menos dorido. Estavas impecável. O problema foi mesmo, eu por mais copos, e hoje em dia muitas das maratonas é aqueles copos que se bebermos ali 1 ou 2 dedos de água já é É muito. uma chatice esses Eu, copos. eu chegava a apanhar 2, 3 copos, mas a partir do momento em que começamos a sentir sede, já é Já tarde estás, demais. já não há nada a fazer. E então E é que tu 40 não graus, notas, tu não notas. E comecei a sentir arrepios. ui, Com aquele calor, arrepios. a E máquina estava mesmo já aí a querer desligar. já. E, Aquilo tinha uns lances, sentava-me no lancil, voltava a correr mais um bocadinho. Foi um E, martírio para e- chegar. e queria só realçar que, pronto, o facto de termos alguém à espera no fim, o Vitor de certeza que já passou por isso, eu também já, ah, as pessoas não percebem a diferença que isso faz, não é? Especialmente e principalmente quando começa a ficar difícil, Era e a minha mesmo irmã, numa que estava maratona à com minha boas, espera. em maratonas ou outras provas com boas condições meteorológicas, se estamos a correr a sério, invariavelmente vai ficar difícil. E essa cenoura quase, não é? Faz toda a diferença. Ia dizer faz muita, mas acho que faz toda. Pois fez muita diferença. Ah, Ali foi só mesmo por saber que a minha irmã estava no estádio e eu queria que ela me visse chegar. E e fez a viagem para me ver aos Jogos Olímpicos e eu não ia terminar. Não dá, não podia ser. não E, podia ser. Mas e, foi muito difícil. e depois, 4 anos envolvidos, 2008 em Pequim. Porque ahm, já. aí foi a poluição. Muito, muito difícil a poluição também. Mas já correu um Devia ter bocadinho. optado pelos 10.000. Sim, sempre era menos tempo. Mas foi uma maratona que é 2:36, segundo aqui as nossas Sim, marcas. atendendo às condições, Já foi. queria mais, Aham, claro, queria mais, mas não. Realmente o percurso era ok, bom, mas sentia-se um ar muito pesado. E eu fiquei a saber aí, já no final de carreira, que sofria de asma de esforço. ok. Tivemos que fazer uns exames no Porto, por causa de ser em Pequim, derivado aos níveis de poluição. E eu fiquei a saber aí nessa altura que tinha asma de esforço, nesses Ok. exames, antes dos Jogos. Ui, e depois com aquela poluição, aquilo de certeza que também tinha Foi tudo para Sim. dar para o torto. Quando chegámos lá não se via o céu. Ui, Hoje por acaso está assim aqui com as poeiras, aqui no Algarve está com essas poeiras, não se vê o. E eles vivem assim, sem se ver o sol, sem se pro- ver o céu. Uma coisa. pois por isso é que se E vê. com o tempo, Sim. como eles diminuíram muito os carros, Aham, com o fim dos dias já se conseguia ver o céu. A tempo de começar os jogos, e quando começou os Isso é jogos, incrível. maratona já se conseguia ver o céu é por e isso o é que se vê sol. sempre com imensa gente com máscaras, como se via na altura do Covid, Sim. cá, não é? Lá é o dia a dia deles, Eu não sei como é que é agora, se ainda continua assim, mas é assustador eles nunca é, verem sim. sol, o céu, como a Parece, gente parece vê que está aqui sempre tanto. nevoeiro, não é? Eu É posso Yeah. estar impressionante. enganado, mas acho que aos dias de hoje a coisa melhorou um bocado. Não sei se. Sim, Que é por penso. provavelmente regras ambientais mais apertadas, carros elétricos, uma mistura disto tudo, digamos assim. Nunca mais voltei à China, não faço ideia, não sei como é que é hoje em dia. Ana, para completar aqui toda a tua carreira e se calhar para fazer aqui uma conclusão, o que é que tu vês, e desculpa voltar aqui às comparações, o que é que tu vês que mudou a nível do atletismo num panorama nacional, e se quiseres abordar também aqui o internacional? Isto, por exemplo, já falámos aqui ao início, a questão de vermos os atletas hoje em dia até correr em grupo,
obviamente estou a falar de uma coisa muito concreta e mais treino, mas o que é certo é que parece que isso está a ter até alguns efeitos nos resultados que estamos aqui a obter. Temos visto recordes nacionais a quase serem atingidos, outros a caírem, Espetaculares. e vê-se mesmo que os atletas têm prazer em treinar juntos. Farto-me de ver fotografias de atletas a treinar no Jamor, por exemplo, até malta de diferentes clubes e tudo, que era algo que acontecia no teu tempo, pronto, mesmo eu já ando aqui há alguns anos, sempre no meu nívelzinho de amador, mas sempre falei muito com atletas mais antigos. E eles diziam pá, que eram grupos de 20 e 30 pessoal Sim, a, sim, a sim. correr e às vezes sempre a picarem-se assim, e não havia cá treinar por quilómetros, era aquele tempo e às vezes metiam a quinta e aquilo a malta disparava, pronto. Pelo meio da segunda circular e afins, era coisas assim malucas. Mas o que é que tu vês no panorama do atletismo nacional e internacional tenha mudado face há 20 anos, 30 anos atrás? Além do treino, que evoluiu, eu penso que evoluiu bastante naqueles aspectos que estávamos a falar, a recuperação e também as sapatilhas, sem dúvida que é uma diferença grande. Em especial na E não estás maratona, eu só. acho que faz uma. E se calhar não estás só a falar a nível de competição, mesmo a nível de treino, não é? Sim, a principal vantagem de sapatilha de carbono, ou deste tipo, deste perfil de sapatilhas de carbono, é mais para treinos rápidos ou competição só, né? É a recuperação muscular, é o desgaste muscular que é menor. E ainda por acaso, ano passado, tivemos num evento da Adidas em que falaram vários atletas dos melhores do mundo atualmente sobre essa questão. E o Amal, o Pietros, por acaso referia que a primeira maratona que fez, que tinha sido com umas Boston 9, na altura, sem baixinhas, e que no dia a seguir estava todo partido. E agora que faz a maratona e no dia a seguir consegue treinar, derivado a esta questão de ter muito menos desgaste muscular com estes perfis e com esta ajuda do carbono também, né? Sim, isso Acho que nota-se muito. Dá para são, andar um são bocadinho mais rápido, é evolução. mas Claro, claro, além de claro. andar um bocadinho mais rápido, esse, a falta desse desgaste, e nota-se, eu noto-se que as primeiras maratonas que eu fiz também foi com sapatilhas normais, entre aspas, hum, e a pancada era muito maior. Os dias a seguir, claro que continua a haver desgaste, mas parece que é um desgaste menos acentuado. E eu, como estava a dizer, nesta prova de Nova York, eu no dia a seguir sentia-me bem, parece que tinha feito um treino longo. E é uma diferença brutal. Hum, bem, Ana, então acho que tu próprio. Eu não sei, Luís, ias perguntar mais alguma coisa sobre este não, tema? não, não, não. Ok, desculpa. Eu acho que a Ana fez aqui uma ponte espetacular para então o seu pós-carreira no atletismo. Conta-nos como é que começou este teu projeto, da Ana Dias.run. Como é que começou? Qual foi a tua ideia? Que neste momento já vai em 2 lojas, penso eu, não é? No Algarve Sim, e no e Parque das 10 anos. Nações. E 10 anos, sim. Eu vi, curiosamente, acho que decorei este nome, foi há 12 semanas. Estava ao post no Instagram que celebraram 10 anos. Como é que começou este projeto? E qual foi a tua ideia por trás deste projeto? Vou ser sincera, o projeto surgiu pela dificuldade que senti quando acabou a minha carreira, em que ficamos sem paraquedas, em que espero que esse aspecto seja outro que também esteja a melhorar o pós-carreira dos atletas de alta competição. Porque eu engravidei com 38 anos, fui mãe aos 39 e vou entrar no mercado de trabalho com quase 40 anos, em que o meu currículo é atletismo. É- É saber correr E rápido, eu não é? tinha deixado a universidade no segundo ano para optar só, focar-me só no treino, erradamente. Felizmente vejo que isso os atletas hoje em dia já vão tentando conciliar o curso com, Sim. com, com o atletismo, porque realmente quando eu terminei
é assustador, porque não vejo o teu futuro, o que é que vai ser, não sabes o que é que vai ser. Uhum. Passei ali um período difícil, em que não sabia realmente o dia da manhã, em que tinha o programa Marcha e Corrida e trabalhei inclusive também na Sport Zone durante alguns meses. Mas via que não era uma coisa que pudesse ser de continuidade, né? Que me pudesse dar uma estabilidade também a nível profissional para mim. Surgiu uma ideia que notava que havia alguma lacuna, em especial nos modelos. Lá está, a minha cabeça também era muito virada também ao atleta profissional, encontrar, ou atleta semi-profissional que quisesse encontrar um sapato de rendimento máximo, havia alguma lacuna e pensei nisso, sim, porque não juntar aqui um pouco essa de treino, ao mesmo tempo de dar treino e dar esta hipótese de conseguir trabalhar com material desportivo. Neste caso começámos com a Adidas, inicialmente, que era a minha marca, que foi a minha marca que foi sponsor durante toda a minha carreira, que me apoiou durante toda a minha carreira, e com a Garmin. No início foi uma coisinha muito pequena, felizmente foi crescendo e com muita dedicação e muita entrega conseguimos que hoje em dia já seja uma loja de referência e já crescermos equipa e já somos 4 a trabalhar e é com grande orgulho que também as pessoas, por exemplo, para teres uma ideia, uma delas já corria e corre há muito tempo, mas as outras duas não corriam. Por livre espontânea pressão já correm, estou a brincar, correm porque quiseram para perceber e hoje o Luciano, por exemplo, está há mais de 2 anos connosco, já corre também e gosta e desfruta mesmo da corrida e percebe as pessoas que entram e procuram a nossa loja também à procura da experiência, né? De saber o que é que e encontrar sempre pessoas que correm, acho que é fundamental. Sim, Eh, faz muita Pronto, e diferença. tem sido isto, e continua a ser uma luta. Já passámos por o Covid, foi uma. E passámos agora recentemente por um assalto que também foi aqui um revés que não estávamos a sim, sim, sim. contar, mas isto é com uma alta competição. É resiliência, é entrega, é trabalho E os é tentar obstáculos sempre são melhorar para superar, e é não é? isso. Claro. Diz, Vitor. E é só para completar aqui esta questão, o que é que. Quais são aqui as dificuldades, isto num panorama nacional, ainda por cima há 10 anos atrás, desde lá, pronto, já explicaste, passaram aqui por várias dificuldades, mas o que é que tu sentiste da dificuldade de vingar neste nicho aqui no contexto nacional? Ainda por cima, vocês começaram com uma loja no Algarve, que não é propriamente, se calhar, a população com mais atletas, digamos assim, seja recreacionais, quer seja profissionais. Vocês, por exemplo, começaram logo com o objetivo de ir para o online ou começaram simplesmente com a loja física? Sabes, só com loja física, mas eu comecei logo, na altura, eu estava sozinha, comecei logo com as redes sociais. Nas redes sociais já fazia vendas. E então depois resolvemos precocemente, felizmente, na altura, porque nunca também pensámos que o Covid fosse ter aquele boom que teve as vendas online. Já tínhamos o nosso site e já trabalhava, o site já trabalhava, não, pois a Covid foi um boom enorme, né? Passou a ser uma loja igual a uma loja física. O site é como se fosse uma loja, é mais uma loja. Uhum. Mas nessa altura realmente começar. Quando veio o Covid, foi o principal boom das vendas online, nós já trabalhávamos online. E o facto de já trabalharmos online na altura foi fundamental. E acredito que, e por continuando aqui ao online, e estamos aqui a falar deste mercado nicho, também uma das grandes dificuldades vossas, acredito eu, mas com certeza nos poderás dizer, é também o combater o online e as Amazones desta vida. É também, acredito, também uma luta constante.
Tentemos camuflar essas questões com um bom atendimento, com tentar que a entrega seja rápida. No caso de haver algum problema, também resolver. Tentamos, com a nossa experiência, também tentar que a pessoa consiga encontrar a sapatilha que procura e para os problemas que normalmente há pessoas que nos contactam todos os dias com algum problema no treino, com problema que nem encontrar a sapatilha ideal, tentar o máximo que essa pessoa consiga ter uma experiência diferente, positiva, né? Ou contactar uma loja especialista, como outras que existem, felizmente, no nosso país. Ou seja, é quase Dar assim essa experiência diferenciadora de comprar no outro lado, é na quase Amazon, por exemplo. uma perspectiva de tentar, em vez de, obviamente é importante assegurar uma venda, mas assegurar quase um cliente e Claro. garantir um cliente Sim, a longo prazo. no caso de não haver a sapatilha certa, é isso que eu tento sempre passar. Para aquela pessoa é preferível não fazer. Se por algum acaso não houver estoque num modelo que tem que ser, para aquela pessoa tem que ser o modelo mais certo. Não, é preferível ver outras. Se existe na loja alguma. Se não houver e não houver o tamanho, é preferível não fazer a venda do que a pessoa ter uma experiência negativa. Não, e É. eu, Sim, porque depois as pessoas também não percebem Claro. que o problema não foi a marca ou o modelo que usaram, mas se calhar vão culpar Pode a ser. loja. por Não exemplo, vai correr 100% sempre Claro. bem, Vitor. Há sempre coisas que Claro, podem não claro, correr claro, bem, claro. né? E isto às vezes já não está nas nossas mãos. Pode, por algum motivo, aquela sapatilha não vir a ser a ideal. Mas nós tentamos que ela seja, né? Que a pessoa tenha a melhor experiência possível. sim, e eu honestamente, Claro. eu falo um bocadinho por mim, mas julgo que também falar pelo Vítor, nós por estarmos bastante dentro destes tópicos, nós às vezes já sabemos as sapatilhas que ainda vão sair e que ainda não saíram, estamos por dentro, Claro, as mas pessoas hoje em dia já mas fazem. esquecemos que muita gente às vezes chega a um sítio, ou, por exemplo, estava aqui a dar o exemplo da Amazon, ou chega a uma loja física e por isso simplesmente diz: Eu comecei a correr há 2 semanas e quero um par de sapatilhas, não é? E pronto, e há aqui muitos fatores a ter em conta. O Há quão a pessoa bastantes. corre, o tipo de passada que a pessoa tem e esse O acompanhamento peso, é o exatamente peso é fundamental, o ritmo é fundamental, né? e isso é essencial haver esse acompanhamento que, pronto, como digo, eu por vezes esqueço-me que isso tem uma importância essencial. Existe um pouco essa dificuldade, porque hoje em dia as pessoas veem sapatos de carbono. Às vezes pode não ser o sapato ideal, mas nem sempre, mesmo com o atendimento às vezes personalizado, a pessoa mesmo assim quer experimentar um sapato daqueles que pode até trazer problemas nas articulações, porque não tem a mesma estabilidade, porque o ritmo dele é lento, porque é uma pessoa mais pesada. Isto nem sempre é fácil Isso é só mas à parte, isso é E existe assustador. o principal problema que há a comprar online é esse. É comprar uma sapatilha que não seja apropriada para o peso e para o ritmo, ou então para a sua passada. E pode haver Um muita lesão que sapato pode. pronador para uma pessoa que é supinadora também pode dar problemas, por exemplo. claro, claro, claro. E muita lesão pode advir disso, Entre outros. não é? Sim, Muita sim, lesão sim. pode advir de uma escolha errada Mas é do verdade que sapato. é como tu dizes, também hoje em dia há muita informação e as pessoas conseguem muitas vezes Mas também chegar a conseguir há muita saber a informação, sua mas o problema é sapatilha. que também há muita influência, não é? É óbvio que as marcas fazem os seus trabalhos, os atletas fazem os seus trabalhos com os acordos com as marcas, os atletas profissionais. Mas a questão é, ok, há aquele atleta que para mim é o meu modelo de referência, é representado, Quero uma vou falar, por sapatilha. exemplo, vou falar, por exemplo, de uma marca que eu nunca me consegui adaptar. É representado pela Adidas, ou ele representa a Adidas. Ah, eu, por exemplo, nunca, infelizmente, porque acho que, por exemplo o novo, agora estou-me a esquecer de nome, quais é que são, Experimentaste recentemente? quais são as marcas, o modelo de carbono da Adidas, está-me a O dar uma Adios branca, Pro mas 4?
Exatamente, por exemplo, os Pro 4, principalmente, os Pro 3 já eram bastante bons, mas os Pro 4 então estão num excelente nível. Eu gostava muito de me dar bem com calça Adidas, Pode mas não não, ser eu para nunca. ti, exatamente. Nenhum modelo da Adidas até hoje eu me senti 100% confortável com ele. Ainda tive aí uma experiência com os Glide, com os Supernova Glide, acho que é isso, que pronto, como eram para rolar, até me sentia minimamente bem, mas tudo o resto nunca me consegui adaptar. Dores na planta do pé, principalmente. Pronto. Uhum. E a Adidas é uma das marcas que eu mais prezo, principalmente, olhem, Parece. a nível de outfit. Mas pronto, a nível de ténis, para correr, nunca me adaptei bem. E o problema é que muitas pessoas são influenciadas pelas marcas e depois, na Sim, verdade, e nunca geralmente, estão a utilizar algo que realmente são, em que e elas se vão geralmente, sentir bem. Seja adaptado, exato, geralmente a comprar os modelos exatamente. mais caros. É assustador às vezes o Sim. número de pessoas que eu, por exemplo, me cruzo que estão a rolar a 6 ao quilómetro ou mais lento com sapatilhas de carbono. E é assustador, para O já. problema vai ser os tornozelos mais à frente, E são sapatilhas com que à partida com a nunca vão idade durar que têm tanto tempo também, por isso o desgaste é mais acentuado. e a nível de articulações é péssimo. E é assustador. Inclusive, eu agora quando fui para Boston, para a maratona, eu no aeroporto já via pessoas já vi pessoas e no avião com os sapatos de carbono calçados. Por isso tal é a febre. Ah, É. só Apesar que eu acho que está a mudar um pouco, as pessoas neste momento estão já a preferir o sapato destes novos sapatos que há agora, em que tem uma espuma bastante responsiva, mas sem carbono para treinar. sim, é o Eh, Sim. caminho uma Os, seguros. os, Superlast, uma EverSciell, não têm sido autênticos os super, sucessos e não super trainers. têm, exatamente, em que tens uma boa resposta no treino sem estar a usar carbono no treino. Acho que é. E só para fechar aqui também a questão da loja e das redes sociais, há bocado batemos um bocado nas redes sociais e os aspectos negativos que têm, mas acredito que aqui para a loja, e como referiste ao início, apostaste logo muito nisso, foi talvez um dos pilares do sucesso e a vossa página no Instagram até tem bastantes seguidores e acredito que foi sempre um crescimento bastante Nós orgânico já perdemos o Instagram, já deveríamos ter mais. Só e que já tínhamos cerca de 8.000 e ficámos sem Instagram. Isto ok. há um ano e qualquer coisa. Então ainda A foi um sério. crescimento mais acentuado Tivemos que agora. voltar Exato. de novo. A Porque a gente no construir. Facebook tem 20.000. No Facebook temos 20.000. Ok, ok, Sim. ok. Mas o E que é que acredito que isso aconteceu na seja altura? muito importante para a vossa loja, também é um dos pilares do sucesso, Nunca talvez. cheguei a saber como, ainda se tentou, mas não se conseguiu. Ficámos sem Instagram. Ok. Mas só Acho que já aquela. tem acontecido. Ficar sem a Sim, conta sim, do sim, Instagram. sim, 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 não, sim, sim, não, sim, não, sim, não sim. era a Já primeira aconteceu a vez. muita gente, pessoas até bastante reconhecidas por esse mundo fora, ficarem sem conta e pá, às vezes lá Eu nunca conseguem cheguei a saber recuperar, mas porquê. que estranho. Na Ok. verdade, não conseguimos recuperar, tentámos e não conseguimos, mas pronto, já. Sim, sim, Mas. neste, mas é o que o Luís está a dizer. Vocês, entretanto, já subiram para quase 7.000 seguidores, portanto, já quase que recuperaram a vossa base de seguidores. Mas és tu que trabalhas as redes sociais? Porque, honestamente, a vossa página de Instagram está tão uma loja, digamos assim. É óbvio que também te representa um bocadinho a tua marca pessoal, não é? Por exemplo, falas sobre provas, falas sobre a prova que tem o teu nome, não é? O teu Cross, da Ana Dias. Exatamente. Mas é só tu que trabalhas as redes sociais? Não. Também temos uma empresa que trabalha também muito alguns dos conteúdos. Os vídeos, sim, não são trabalhados, os vídeos são mesmo tal e qual, originais. Ainda E bem. os vídeos em que sou eu a falar do produto, essas coisas todas, são mesmo aqui a loja que fazemos. Mas sim, temos também um trabalho de CEO e da Google ADS e todo o trabalho de uma empresa que trabalha connosco, sim. E Faz faz parte, todo o faz parte. sentido, sim, porque Claro. lá está, é um dos pilares de Agora, sucesso para a loja, é chegar a mais pessoas, não é? sim, tenho muitos clientes. Ainda agora tive aí uma semana em Lisboa e tive várias pessoas que disseram que tinham ido lá porque viam os nossos vídeos, os meus vídeos. Ah, isso é muito bom. Eh, E também e a ali nossa foste ali equipa também. substituir em Lisboa. Ia só dizer, foste ali Sim, substituir em Lisboa a loja pelo que eu me lembro, era a Pro Runners, não é?
Não, ainda Parece. mantém lá, a Forerunner está lá está perto de nós, sim. Não, a E nós estamos Pro, um acho que era. bocadinho mais à frente. Não, não, não era não é Isso era, Forerunner, era já sei qual é que Pro. estás a dizer, mas era mais à frente essa era na zona Sim. sul, sim. Eu quando Ok, comecei a pronto. correr, pá, isto há mais de 10 anos atrás, era o topo, era a única loja que Eu existia de lembro-me nicho. também de ir lá nessa loja quando era atleta ainda profissional, também cheguei, estava muito gira essa loja também. Já agora, para Uhum. quem não sabe, a vossa loja em Lisboa é no Parque das Nações, não é? Na zona um bocadinho mais norte do Zona parque. norte, Por isso exato. fica aqui a Na referência. Rua Ilha dos Amores. Fica aqui a referência. Fora-se a rua já. Ahm, Bem, Vitor, não sei se tens mais alguma coisa a Acho que acrescentar ou se podemos, podemos. sim, fechar. Acho que podemos ir seguir para as nossas recomendações, como habitual. Eu volto aqui ao mundo do automobilismo. É um desporto automóvel também, não é? Não deixa de ser um desporto. Ah, uma categoria que tem crescido nos últimos anos, Fórmula E. A Amazon Prime lançou uma minissérie de 4 episódios chamada Fórmula E Driver, que tem também, agora honestamente está-me a escapar o nome, mas segue quatro pilotos, um deles o português, que até ganhou, foi há um ano ou dois, ganhou uma época nesta categoria, O António e Félix da segue. Costa. Exatamente, António Félix da Costa, obrigado Luís, como sempre. E segue então estes atletas e fala um bocadinho sobre esta modalidade. Obviamente, sei digamos. Vitor, mas que lesão é que tu tens? Vitor, qual é a tua lesão que tens? Ok. A minha lesão é uma mistura de muita coisa. Não, mas assim o grande nome é pubalgia, obviamente. Mas começou como inflamação dos adutores, ok? Depois subiu para pessoas, pronto. Isso, nessa altura era a base da pubalgia. Depois, quando eu parei, quando a minha filha nasceu, basicamente comecei a sentir uma grande pressão na zona da pubis e aí, através de uma ressonância magnética, percebeu-se que tinha um osteite púbico, um edema ósseo, Pubalgia. aí, pronto, que lá está, mais faz parte do aglomerado da pubalgia, ok? Ah, Aí parei mesmo de correr. Depois, e já com um segundo diagnóstico após de uma ecografia, percebeu-se que tinha o canal inguinal aberto, ou seja, que sofria da chamada hérnia do desportista, ok? Fui operado faz esta quinta-feira 4 semanas, agora fiz esta segunda-feira a minha segunda sessão de fisioterapia. Felizmente já foi avaliado pelo fisiatra, essa questão do canal inguinal está completamente fechada. Ahm, Agora, tu ainda ter aqui algumas dores inesperadas a nível do adutor que podem estar a revelar outra coisa que na altura também foi revelado na ressonância magnética e também numa segunda ecografia segunda ecografia não, raio-x que eu fiz, que poderá estar aqui uma fissura na zona do fémur, na cabeça do fémur, que pode também estar aqui a causar dor no adutor, mas pronto, lá está, passo a passo. Esta foi a informação nova das últimas semanas, Mas e esta se questão for desta isso, qual fissura. é a solução que eles dão? É mais uma operação. Como é que é? Sério? Astroscopia, que agora não sei se eu estou a dizer Artroscopia. isto mal, estou a dizer Artroscopia. bem? É a artroscopia, sim, Artroscopia, pronto. sim. Que é uma cirurgia minimamente fácil, entre aspas. A recuperação é que, e usando aqui as palavras do É fisioterapeuta que me está a difícil. seguir, faz parecer a recuperação da hérnia Hum. uma brincadeira de crianças. Já estamos a falar de meses de recuperação, usar uma muletazinha e tal. Pronto. Mas passo a passo, ok? Isto estamos a falar. Eu estou há só para te deixar um bocadinho melhor, eu também estou há um ano em ressaca Ok, da não estás corrida. a sério, não estás a correr? Não, eu tenho estado lesionada do tendão daqueles e Ok. tenho Ou uma seja, falta de corrida. Eu não mas sou rapariga de ginásio. Sim, e pois, aquilo é uma também não. chatice também. Vou Mas lá porque tenho que fazer ao desporto, eu não consigo estar sem fazer desporto. Mas a corrida eu não estou a conseguir fazer a corrida mas tens feito o porque eu tratamento? já fiz tratamento, já
Isto é aqui a zona, muito, eu tive esta lesão na fase final da minha carreira. Isto é aqui na zona do calcanhar, em que me dizem que não sabem se aqui resolveria a cirurgia. Então, olha, tenho estado aqui já há um ano parada, praticamente. Faço às vezes umas corridinhas, mas se fizer uma coisa só para aliviar a cabeça, tenho que, de vez em quando tenho que tentar correr um bocadinho. E as Claro, claro, outras é claro. sempre muito É chato pá, aqui ainda por cima a corrida, não há nada como a corrida para para limpar. libertar, né? Não. Eu, entretanto, já comecei a fazer rolos novamente, ou seja, já me estou a mexer. Fora, obviamente, o trabalho, o Mas não é plano de igual, pois não, recuperação. Vitor. Eu já não posso ver aquela bicicleta à frente, mas pronto, pelo menos quando uma pessoa acaba, ok, tem ali as endorfinas um bocadinho a Sim, funcionar, mais ok, alto. pronto, fiz qualquer coisa, É verdade. a minha pulsação aumentou, que era Tu já, o mais já estás interessante há quanto agora. tempo sem correr, Fita? Já estou há um Eu, ano. não, um ano, eu estou quase a meio. Não, mas sem correr mesmo, Foi ou para em Ainda não seja, fevereiro? perdi a esperança de voltar a correr, eu tenho que voltar a correr. sim, Há de ser uma pausa, mas tenho que voltar a correr, porque isto é parece que muito estamos a difícil acabar ficar sem correr. na modo baixo, mas confesso que os últimos Não, dias ainda tenho-me estamos a sentido um gravar! bocadinho mais em baixo. Estamos a gravar, Ana, estamos a Não, gravar não, não! sempre. Eu confesso que nos Isto últimos dias me tenho tudo sentido um on off! bocado. Não. E ainda bem, estamos a ouvir o pessoal que ainda não desligou, digamos assim, ainda nos está a ouvir a falar aqui de uma forma um bocado mais sincera. Mas eu confesso que nos últimos dias me tenho sentido um bocadinho mais em baixo, porque esta hipótese. Porque na loucura eu nunca mais vou poder correr. Pronto, se isto realmente a questão da fissura for o mais grave possível, porque isto depois depende do nível de arranjo que for necessário. Na loucura, eu não posso voltar a correr mesmo, ponto. Mas lá está, estamos a falar num cenário hipotético e Exato, na isso é o coisa pior mais cenário, grave. pode É o nunca pior vir a cenário, é o acontecer, pior cenário. Vitor. Pode as coisas Claro. correrem bem e até. Sim, Pá, temos que pensar assim, né? claro, claro, filhas. Mas pronto, Não, e o que eu também já diz, Luís. tentei realçar diversas vezes é que eu há um ano também tive quatro meses parado com uma fratura de stress. Logo foi mais ou menos nesta altura. Eu voltei foi no início de janeiro, depois voltei a correr em maio, já a finais de maio. Ahm, e o que eu, até aqui já no podcast várias vezes falámos, foi que depois a fome com que eu voltei depois e a vontade de correr. Ah, queria lá saber se tivessem dias de chuva, se tivessem dias de vento, se tivesse o facto de já poder correr, e eu tenho a certeza absoluta que com o Vitória vai acontecer o mesmo. E eu tive uma evolução depois brutal, tanto que eu passado 4 meses e tal, 5 meses, estava a bater o Bateste meu os teus RP. recordes, não? Sim, estava a bater os recordes aos 10 km e à meia maratona. E não tenho dúvidas que, e especialmente o trabalho que ele tem até feito de bicicleta e tudo, pelo menos comigo foi uma ajuda brutal porque consegui manter sempre ali um nível de, Claro. claro que não é o Sim, mesmo correr, claro. mas aquele nível de É fitness, preciso é que recupera 100% e quando voltar esteja sem dores, Sim, né? exatamente, eu não exatamente. estou aqui para saltar etapas já, não, isso para mim Exato, não vale está a fora de pena questão. pessoal. Felizmente, o meu próprio o fisioterapeuta que me está, a clínica que me está a acompanhar, a 10 por Sun, juntamente com o GFT, mas o fisioterapeuta disse-me: eu neste momento quero controlar todas as tuas variáveis, faz só o plano, faz bicicleta, que ele próprio me disse para fazer os tempos de bicicleta. E eu disse-lhe: eu não estou aqui para saltar etapas, não te preocupes que eu amanhã não vou experimentar correr 10 minutos, não estou cá, Exato, não exato. estou cá para isso. Não, eu Ok, vou aí fazer aquilo sim que tu me podes liberares para arranjar uma fazer. coisa crónica. Claro, exatamente. Neste momento não vale a pena, não tenho pressa nenhuma. Sim, estou inscrito na Maratona de Valência. É Pressa óbvio temos, que eu não. pressa temos. É óbvio que não vou à Maratona de Valência neste momento. Já não faz sentido nenhum. Pronto. Querias ir à Maratona de Valência. Sim, Ok. mas isto estamos a falar, eu inscrevi-me nisto do ano passado, não é? Pronto. É que é esta partilha que é na corrida, acho que é diferente, estás a ver? Esta necessidade, que a gente sabe o bem que faz a corrida ao nosso bem-estar e até à saúde mental. Eu acho que o desporto É. e, no nosso caso, a corrida, quando a gente acaba de correr, aquela sensação de bem-estar É. é E única. eu acho que Eu, muito. pelo menos, vou ao ginásio e não consigo tirar essa forma
que fico quando Sim, acabo de sim. correr, não E consigo, não eu acho fico que na. muita gente não percebe isso porque, convenhamos, quem nunca correu e vai correr pela primeira vez, aquilo parece tudo menos natural. Ou nos primeiros meses, É, Luís, é difícil, não é? é Mas depois muito. isto demora o seu tempo a ter esta sensação de Exatamente. bem-estar que Sim, é. sim, sem dúvida. Ahm, Ano passado, não, em fevereiro, tivemos aqui no evento também da ASICS na maratona de Sevilha, que era da ASICS, era o evento da ASICS que havia lá, e depois houve uma corrida nem essa eu consegui fazer de 5 km. E foi o Fernando e foi a nossa filhota, a Mariana, correr. E eu fiquei do lado de fora a fazer vídeos, não sei o quê. Eu não quero, eu quero ir lá para dentro, eu quero também desfrutar desta coisa que é correr ali. Porque eu consegui tirar o bom da corrida. Como é que é de explicar? Eu vivi outra realidade, né? Enquanto atleta de alta competição, aquilo era a minha profissão e era inerente ter stress, ter ansiedade, sim, claro. não poder falhar em campeonatos do mundo, em provas da É um seleção, trabalho, da equipa, do não é? É o Sporting, trabalho. tudo. E isto às vezes tira-nos um pouco o desfrutar, né? E quando terminei, não foi logo, ainda era muito. O relógio, para mim, estar sem relógio, ver O o ritmo ritmo que ia, era impossível. Só isto foi um processo. de E desligar ao ali um fim bocadinho. de alguns anos, demorou algum tempo, consegui tirar só aquele prazer de correr, desfrutar mesmo da corrida, do som, da natureza, epá, é qualquer coisa que eu estou a sentir muita falta neste momento Sim, e espero que brevemente consiga voltar. acredito. Ahm, Bem, Vitor, a tua recomendação, Fórmula E, Está feita? Sim. só dar aqui a minha também rapidamente. Ainda não saiu, mas à data deste episódio sair, acho que isto sai passado 2 dias. É a terceira e última temporada do Tour de France Unchained, a série da Netflix que acompanha o pelotão durante a volta à França. As últimas 2 temporadas foram bastante interessantes e acredito que Sim, esta, sim, sim. que esta também o seja, por isso, pronto, Mas fica aqui a minha. disseste aí a última que, que vão acabar com Sim, os sim, mas direitos? já quando no fim da segunda, há um ano, confirmaram que só iam fazer mais uma. Não sei Ok, a razão, ok. mas sim. Mas pronto, fica aqui a minha recomendação. E tu, Ana, tens alguma recomendação? De um livro ou de um filme que tinhas. De algo? Algo Pá, que tenha marcado? eu sempre me refugiei muito no meu núcleo familiar, sempre foi a minha principal motivação. E os meus grandes resultados, como a vitória em Sevilha e até aqui quando ganhámos o Campeonato da Europa no Algarve, foi o facto de ter os meus pais e a minha irmã e a minha família eh, ali comigo, ali a observar ao vivo, e era a minha força principal, sempre foi a minha motivação principal. O filme que eu gostei bastante acabou por ter um final um pouco triste, mas é um filme que eu acho que mexeu muito comigo na altura, foi o Million Dollar Baby, eh, pela resiliência, pelos ir atrás dos sonhos, era um filme assim, que acho que deixa uma mensagem muito forte. E, apesar também de outros aspectos que também o filme aborda, aquela resiliência, aquele lutar pelos sonhos, foi um filme que me inspirava bastante. É um excelente filme. É. Acho que sim. Malta, muito obrigado. Desculpa, Luís, ter cortado a palavra, mas muito obrigado por nos terem acompanhado. Acho que este episódio, ou esta conversa, então, agora com este segmento final, ganhou toda outra beleza e espontaneidade. Agradecer à Ana o nosso convite mais uma vez e pela excelente conversa e desejar-te. É uma continuação do grande sucesso que é a tua loja a nível nacional e quiçá internacional. Luís, Não, da minha parte, faço das tuas minhas palavras também agradecer à Ana por toda esta conversa e pela disponibilidade que mostrou logo de início. E continuar a agradecer ao pessoal lá em casa por todo o feedback e por todos os comentários que têm deixado.
E julgo que é isso. Até daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez. E um grande abraço a todos. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada eu e continuem este trabalho fundamental para a nossa modalidade, é muito importante. Muito obrigada. Assim faremos. Tchau, tchau, malta.